Ok, pessoal, Thiago falando. E se você chegou até aqui, você provavelmente quer saber um pouco sobre vetores, certo? Bem, o propósito deste vídeo é explicar o que é que são vetores. E vetores, na verdade, são uma forma mais elegante na matemática de representar grandezas multidimensionais. E o que eu quero dizer com isso? Bom, quando a gente está em matemática, a gente geralmente representa as coisas que a gente quer modelar por números, certo? Ou matemática, ou física, ou sei lá, o que você quiser. Por exemplo, meu saldo bancário é tanto, aí você tem um número que representa teu saldo bancário. Aí você fala, olha, passaram tantos segundos desde tal evento. Aí você tem um número que representa esse tanto de segundos que passaram desde tal evento. Ou tem 5 laranjas na minha cesta. E aí você tem um número que representa esse número de laranjas na sua cesta, certo? Acontece que tem algumas grandezas que não são representáveis com um número só. Por exemplo, em que ponto eu estou na Terra? Você vai precisar de saber sua longitude e sua latitude, que são dois números, certo? E aí, quando você tem mais de um número representando uma grandeza, na verdade você tem um vetor, ok? Então, vamos lá ver o que isso significa. Quando você tinha uma grandeza escalar, você tinha um número só que representava a sua grandeza, ok? Por exemplo, você tem um número de laranjas, você tem um tempo que passou desde tal evento, você tem talvez o número da rua em que você está, certo? Número da rua. Isso aqui são tudo grandezas escalares. Porque se eu te disser, passou 5 segundos desde tal evento, você sabe tudo o que você precisava saber sobre isso, ok? Acontece que às vezes você está em um lugar, ou você está em uma situação que você precisa de mais de um número para descrever a coisa. E aí então, o que é que você faz? No caso de dois números agora, tá certo? Você cria um plano cartesiano. E você vai dizer, olha, aqui vai ser a sua dimensão 1, que eu vou chamar de x. Aqui vai ser a sua dimensão 2, que eu vou chamar de y. E aí então x, vamos supor, vai ser a nossa longitude e y vai ser a sua latitude. E aí então eu sei que eu tenho uma pessoa que está num ponto aqui, ok? Veja, o ponto no plano cartesiano é imediatamente relacionado a um vetor, ok? O vetor que sai da origem e chega até esse ponto. E a gente chama o ponto de, sei lá, x0, y0. Beleza? Isso é exatamente a física do ensino médio, ok? O ponto no plano cartesiano e o vetor, eles são essencialmente o mesmo tipo de coisa, mas a gente fala de pontos quando está em geometria, fala de vetores quando está em álgebra, mas essencialmente você pode usar representações de um e de outro. As coisas valem um para um e para o outro também, ok? Às vezes é mais fácil representar as coisas por pontos, às vezes é mais fácil usar vetores, depende do que você está fazendo. Então, ok. Então, esse vetor também é chamado de x0, y0, ok? Que são as medidas do nosso vetor. Por que x0, y0? Porque aqui a gente chega em x0 e aqui estamos em y0. Perfeito? Beleza, então temos pontos e vetores. Veja, os vetores, eles não necessariamente, deixa eu voltar, não necessariamente um vetor precisa ser uma representação de uma coisa que é homogênea. Por exemplo, quando você está representando longitude e latitude, você tem uma distância para cá, uma distância para cá. Os dois são distância. Pode ser que você esteja, sei lá, analisando ações na bolsa de valores, aí você fala, olha, isso aqui é o preço por lucro da ação e nessa outra dimensão eu quero saber a liquidez dessa ação. E você representa ali a sua ação também no plano cartesiano. Isso serve para você visualizar os seus dados, tá certo? Mas vamos voltar então para o nosso caderno. Quando a gente está no plano cartesiano, implicitamente a gente está dizendo o seguinte: isso aqui, o x, ok? Esse eixo, ele é alguma coisa real. Esse y
também é real, ok? Então, quando a gente tem um ponto ou um vetor, quando a gente tem um vetor, a gente diz que é um vetor v, por exemplo, e bota uma setinha em cima. E aí, então, a gente diz que ele vai ser x0, y0. A gente diz que ele pertence a um conjunto, que é o real, em duas dimensões, ok? Porque ele é real em duas dimensões, perfeito? Claro que ele poderia estar em três dimensões, em quatro, ou em n, se você já fez algum tipo de análise de qualquer coisa. Praticamente qualquer coisa a gente sai ali, se a gente não está lidando com espaço e tempo, a gente sai desse limite de duas ou três dimensões, ok? Bem, e por que que isso é uma representação elegante do meu problema? Certo? Porque ao invés de eu ter duas variáveis para representar a mesma grandeza, eu tenho uma variável só que passou a ser esse v aqui, ok? Bem, e para isso que serve um vetor? Deixa eu voltar aqui. Para isso que serve um vetor é essencialmente uma forma de abstrair o fato de que existe mais de uma coisa descrevendo aquela grandeza. Isso tem uma série de implicações no cálculo, certo? E uma série de coisas legais que a gente pode fazer com vetores em cálculo. É isso que a gente vai ver daqui para frente, ok? Então é isso, pessoal. Abraço, até breve.